A partir de hoje nós estaremos dando início a uma nova série de sermões, onde estaremos dando uma ênfase no Antigo Testamento, com o tema A Graça na Lei. Deixe-me contar ou tentar contar uma história para vocês, espero que vocês gostem da história. João então procurou Maria em todos os lugares e não a encontrou. Ele, nesse momento, foi até a cabana e ela não se encontrava lá. Quando voltava da cabana, ele encontrou com Pedro, que disse que Maria havia estado lá no evento de onde eles tinham saído. E então, ele foi procurá-la e só encontrou um bilhete, dizendo: todos esses problemas ainda continuam. Nós ainda não conseguimos sair daqui. E todas essas pessoas que causaram todos esses males ainda estão soltos pela cidade. Mas quando tudo se resolver, eu poderei voltar. Então, ele vai de volta para a cabana e fica lá esperando até que Maria pudesse voltar para a cabana. Gostaram da história? Deu para entender a história? Por que não deu para entender a história? O que faltou para que nós pudéssemos compreender quem eram essas pessoas que estavam causando tanto terror? Quem era João? Quem era Pedro? Quem era Maria? Quem eram essas pessoas? Onde era que ficava essa cabana? O que estava acontecendo? O que faltou? Faltou nós conhecermos o começo da história. Nós apenas pegamos um pedacinho da história, já pertinho do final, e só pegar o final da história dificulta muito a nossa compreensão da história como um todo. No sermão de hoje nós iniciaremos tratando da importância do Antigo Testamento, da importância da lei para as nossas vidas. E nós temos que ter uma clara compreensão de que a lei é uma parte integrante da palavra de Deus, daquilo que Deus revelou para nós. Então nós temos que ter plena consciência, plena convicção de que não tem como nós estarmos olhando apenas para uma parte da Bíblia e desprezando a outra. Nós não conseguiremos compreender bem o Novo Testamento se nós não entendermos em cima de que o Novo Testamento está montado, quais são as suas bases, o que ele está cumprindo, o que está acontecendo, qual era a expectativa das pessoas. Para isso nós precisamos muito do Antigo Testamento. Precisamos compreender todos aqueles rituais sacerdotais, todos aqueles rituais de ofertas e sacrifícios, compreender como Deus foi se revelando progressivamente ao longo dos anos, ao longo das gerações, para nós entendermos o que é o Messias, qual o propósito da vinda de Cristo ao mundo, o que significava a cruz e que problema é esse chamado pecado que nós temos que resolver diante do Senhor. Portanto, nós temos que enxergar que o Antigo Testamento ele é importantíssimo e indispensável para a nossa vida. Ele é uma parte integrante da revelação de Deus. Infelizmente nós somos sempre bem extremistas e ou vamos para um extremo ou vamos para outro extremo. Raramente nós temos a maturidade de buscar um ponto de equilíbrio, de buscar uma atitude sensata. Ora a gente está de mais, ora está de menos, e raramente a gente está na medida. A mesma coisa é feita com o Antigo Testamento. Você pode encontrar hoje pessoas que são fissuradas pelo Antigo Testamento, que tudo é Antigo Testamento, tudo é a lei, tudo são os 10 mandamentos, tudo são os holocaustos, tudo são os sacrifícios, e vivem simplesmente em função do Antigo Testamento, esquecendo do Novo. Querem trazer todas as coisas no Antigo, tal qual elas se apresentavam para Israel, e se colocavam para Israel, querem trazer isso para a igreja, para que a igreja se aproprie sem considerar o significado e o contexto de cada evento, de cada detalhe, de cada ritual daquele. Então muitos
são exageradamente voltados para o Antigo Testamento e desprezam o Novo Testamento. Mas também temos outros que estão do outro lado desse extremo, que dizem, não, o Antigo Testamento é coisa para Israel, não, a lei não é coisa para a igreja, para nós é o Novo Testamento, então aí é uma coisa que já passou, isso aí não tem para quê, não tem sentido. E se voltam só para o Novo Testamento e desprezam completamente o Antigo. As duas situações estão igualmente erradas. Nós precisamos valorizar ambos os testamentos, tanto o Antigo por ser a base, como o Novo por ser o cumprimento, por ser o complemento, por ser o ápice da história redentiva de Deus, que começa lá em Gênesis, quando animais são mortos para cobrir a vergonha do pecado humano, até o final de Apocalipse, quando animais irão se banquetear com carnes de pessoas que se rebelaram contra o Senhor. Então, toda a Bíblia, ela é uma unidade. E o Antigo Testamento tem uma importância muito grande que nós não podemos desprezar. Ao longo dessas pregações, ainda não sei precisar a quantidade, mas espero conseguir concluir esse tema este ano ainda, de 2020. Nós estaremos desenvolvendo o Antigo Testamento, olhando como a graça de Deus, ela se manifesta na lei, ou se manifesta no Antigo Testamento. E quando nós olhamos para a Bíblia, será que o Novo Testamento, ele simplesmente bota uma pedra em cima do Antigo e deixa para lá? Ou será que o Novo Testamento, ele vai valorizar o Antigo? Deixe-me ver apenas algumas pessoas do Novo Testamento que podem nos influenciar a valorizar o Antigo. Uma delas é o apóstolo Paulo. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 14 a 16, falando com o jovem pastor Timóteo, Paulo então, ele dá alguns conselhos para Timóteo, e é interessante como ele se refere ao Antigo Testamento, que era a única parte da Bíblia que Timóteo tinha em mãos. Ele diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Paulo está falando com um pastor. E um pastor que não tinha os evangelhos, não tinha as epístolas paulinas, não tinha os livros de João, ele tinha o Antigo Testamento. E Paulo então olha para ele e diz o que? Você permaneça naquilo que você aprendeu, sabendo como você aprendeu, sabendo o caráter e a índole de quem lhe ensinou, e sabendo a procedência daquilo que você aprendeu. E que você aprendeu desde quando? Versículo 15. Desde a infância. Mesmo Timóteo sendo um pastor, ainda jovem, deveria ter seus 40 e poucos anos, então ainda era bem jovem. E Paulo então diz que ele não pode desprezar, que ele não pode abandonar aquilo que ele tinha, que era o Antigo Testamento, mas tinha que se apegar, que desde a infância ele tinha. Então, nós temos que entender que muitas vezes nós corremos o risco de, no início, nos empolgarmos, gostarmos de algo, mas correr o risco de abandonar, de desprezar aquilo. E Paulo, mesmo para um pastor, ele está advertindo que ele não abandone aquela convicção, não abandone o apego e o amor para com a palavra do Senhor. E chama-me a atenção como Paulo se refere ao Antigo Testamento. Ele diz o que? As sagradas letras. Expressão muito bonita, né? Para falar da lei, as sagradas letras. Não despreze isso. Não são letras quaisquer, não são letras humanas. São letras sagradas, que foram reveladas e inspiradas pelo próprio Deus. Portanto, tem um valor preciosíssimo. E por isso, por ser inspirado por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a
educação na justiça. Então, Paulo não diz, Timóteo, está chegando o Novo Testamento, esqueça o Antigo, ou não dê tanta atenção ao Antigo, se apegue agora ao Novo, porque a lei passou, agora é graça. Não, ele diz, não despreze, permaneça naquilo que você aprendeu, nas sagradas letras. Porque não é só o Novo Testamento, assim como não é só o Antigo, toda a Escritura é inspirada por Deus. E é útil para a nossa vida prática. Não é útil só para usar na igreja. É útil para a nossa vida cotidiana. Além de Paulo, tem outra pessoa que talvez alguns queiram dar ouvidos. Lá em Mateus 5,18, o Senhor Jesus, no Sermão do Monte, ele fala, dando a seguinte ênfase na lei, em Mateus capítulo 5, versículo 18. Ele diz, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum ou um tio jamais passarão da lei, até que tudo se cumpra. Jesus está se referindo a partículas minúsculas, o que foi traduzido por I, que é o iode, uma coisinha bem miudinha, parece mais um riscozinho. Talvez alguém fosse você pegar um texto hebraico e visse aquele risco que você queria até apagar, achando que alguém borrou. É só um risquinho, como se fosse um acento entre as letras. E Cristo disse que nem aquilo vai cair no esquecimento. Podem passar céus e a terra, mas jamais passarão da lei nem um i, nem um tio, nem as coisas menores, até que tudo da lei se cumpra. Sendo assim, a lei ela é muito importante para nós. Se o próprio Senhor Jesus Cristo diz que nada, até que a terra e os céus passem, nada da lei vai passar, nós não podemos jogar a lei, guardar e dizer, não, isso aqui é para Israel, isso não tem nada a ver comigo, isso não tem nada a ver com a vida da igreja, isso não tem nada a ver com o século 21. Isso era um contexto quando o povo estava no deserto, até que os céus e a terra passem. A lei, ela é indispensável para a nossa vida, para a nossa compreensão do Novo Testamento, para a nossa compreensão do que Deus espera de nós. E ela é uma parte integrante da revelação de Deus. Sendo assim, ela revela algumas coisas para nós. E hoje, para demonstrar a importância da lei para nós, hoje, aqui em Jucás, compomos a Igreja do Senhor, eu quero mostrar 3 coisas que a lei de Deus revela para nós, como parte integrante da revelação. Em primeiro lugar, ela revela a fonte da miséria humana. Mostra como o homem se encontra diante do Senhor. Qual é o problema do homem? E nós vamos usar como base, antes de mergulharmos na lei do Antigo Testamento, o Novo Testamento. E se você tem estudado o livro de Romanos, você tem acompanhado estudos, pregações, leitura bíblica no livro de Romanos, e tem prestado atenção, não tem se distraído com algumas outras coisas, mas com a mensagem do livro em si, você vai perceber que ele vai estar trazendo a lei do Senhor e aplicando-a em nossa vida. Ele vai estar mostrando a relevância da lei, comparando sempre igreja e Israel praticamente do começo ao fim do livro, mostrando que nada é diferente. Israel tinha que cumprir a lei, hoje não tem mais, e a igreja não tem nada a ver com a lei. Ele vai mostrar que a lei tem um papel fundamental, sim, não para a salvação, porque nem no Antigo nem no Novo salvação foi por obras. Salvação sempre foi pela fé, sempre foi pela graça do Senhor. Mas ele vai destacar algumas coisas importantes da lei. Só no capítulo 3 de Romanos, só num pequeno trecho, nós podemos perceber 3 coisas reveladas pela lei para nós, que são de suma importância. E a primeira é a fonte da miséria. Em Romanos 3,10, nós somos aí bombardeados com uma série de acusações da podridão do ser humano. De por que o homem é tão miserável, por que o homem é tão corrupto, por que o homem é tão depravado, por que o homem é tão pervertido, por que o homem está tão longe do padrão que Deus estabeleceu para a sua vida. E ele então começa no versículo 10 com a seguinte expressão. Qual é a primeira expressão que Paulo começa no versículo 10? Com
como está escrito. Então ele usa o Antigo Testamento como sendo o quê? A base, a autoridade para o que ele vai falar. Ele diz como está escrito. Aí ele começa uma série de descrições da situação do ser humano. Primeiro, não há justo, nem um sequer. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Se você disser, eu faço. Olha o que o texto diz. Não há nem um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei diz, para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Paulo deixa claro que a lei revela o conhecimento do pecado, revela a fonte da miséria humana, que é o próprio homem. Você não pode culpar a sociedade, você não pode culpar a educação, você não pode culpar a situação econômica do seu país ou da sua família. O problema do homem é moral, é espiritual e é interno, não é externo. Quando um pecador se junta com outro pecador, vai cometer mais pecado ainda, e um vai influenciar o outro e vai prejudicar o outro no pecado. Isso é natural. Mas um não vai poder culpar o outro, dizer, não, mas eu só pequei por sua causa. Não, você pecou. Cada um de nós, deixa bem claro, somos pecadores. E nós potencialmente somos influenciadores dos outros para fazerem o quê? Pecarem também. Nós só compartilhamos. Ah, você já experimentou esse pecado? Não, pois experimente. E aí o outro diz, ah, você já isso? Não. Então, nós apenas influenciamos os outros, mostrando novas formas e novas oportunidades para pecar. Mas o pecado, ele está dentro de nós. Você percebeu a quantidade de acusações que o apóstolo Paulo fez? Da situação do homem? Ele disse que isso estava escrito. E ele disse que estava escrito aonde? Na lei. E por lei, Paulo está citando os Salmos, Paulo está citando Provérbios, Paulo está citando Eclesiastes, e ele está citando também profeta Isaías, nesse texto. Então você observa que a expressão lei não é só se referindo aos livros de Moisés, Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Essa expressão lei não vai se referir apenas aos 10 mandamentos, mas quando a Bíblia está falando da lei, está se referindo de Gênesis até Malaquias. É todo aquele enredo que começa no Pentateuco com a instituição da lei, que vai se desenrolando pelos livros históricos, com Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, Esdras, Neemias, Esté, mostrando o relacionamento do povo com a lei. Depois, então, nós temos os livros poéticos, que vão mostrar o valor e a riqueza da lei, que são Salmos, Provérbios, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. E depois, então, nós temos nos profetas, mostrando os efeitos de uma vida debaixo ou fora da lei. E aí, começando com Isaías, passando até Malaquias, eles vão mostrar a consequência de se obedecer à lei e a consequência de se desobedecer à lei. Mas todo o Antigo Testamento, ele tem um tema só. A lei. E a lei, ela vai mostrar que o homem, ele é miserável. Que o homem, ele é corrupto. A lei, ela vem para mostrar o pecado do homem. Para mostrar como nós somos incapazes de fazer o que é certo por nós mesmos. Como nós somos incapazes de dizer, eu sou justo. Não, mas eu sou mais ou menos diante da sociedade. Não. Essa descrição que o apóstolo Paulo deu, citando algumas passagens, eu vou pegar só algumas das que ele citou. Por exemplo,
Salmo 14, versículos 2 e 3. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, juntamente se corromperam, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Isso que apareceu no que Paulo diz, é revelado nos Salmos, o que Paulo chama de lei. Salmo 5, 9. Eles não têm sinceridade nos lábios, o seu íntimo é todo de crime, sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua lisonjeiam. A ideia aqui é de você enganar alguém para poder tirar proveito daquela pessoa. Salmo 7,10. A boca eles têm cheia de maldição, enganos e opressão. Debaixo da sua língua, insulto e iniquidade. Provérbios 1,16. Os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. E por último, Salmo 36, versículo 1. Há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Poderíamos olhar citações de Paulo de Eclesiastes, citações de Paulo de Isaías. Enfim, Paulo está dizendo que o Antigo Testamento, ele já tem uma importância muito grande, porque ele mostra a fonte da miséria. Você não pode estar se justificando e dizer, não, mas a minha situação é por causa de fulano, não é por causa de Beltrano, não é por causa... E procurando pessoas ou fatores ou circunstâncias para estar justificando o seu erro. Assuma o seu pecado. Assuma as suas falhas. É isso que diz o Antigo Testamento. Todos se extraviaram, todos são pecadores. Não há quem faça o bem. Não há temor de Deus diante dos olhos. E aqui não está falando só dos perdidos, que está falando da situação da humanidade como um todo. O homem natural, ele está distante de Deus. Todos nós nascemos nessa situação. Todos nós nascemos já com o que é chamado de pecado original ou natureza pecaminosa. Nós já nascemos então com algo que nos foi transmitido com todo o potencial, com todas as ferramentas, para na primeira oportunidade que nós tivermos, para escolher entre fazer o certo e o errado, o que a gente escolhe fazer? O errado. Isso não é humano. Como alguns dizem, é humano. Não. Isso é de pecador. Cristo foi 100% humano. E ele não pecou. Inclusive, ele foi mais humano do que nós, porque ele não pecou. Errar, pecar, é desumano. Não é como a música de um cantor que diz, eu luto contra a minha própria alma. Nós não somos seres masoquistas que lutam contra a sua alma, contra o seu espírito, contra a natureza humana que há em nós. Nós não lutamos contra isso. Nós lutamos contra a natureza pecaminosa. Nós queremos sim ter uma autêntica humanidade, a perfeita varonilidade. Nós não lutamos contra a alma, não lutamos contra a natureza humana, lutamos contra o pecado que está incomodando, que está corroendo essa natureza humana. E o Antigo Testamento deixa bem claro que nós todos estamos assim, miseráveis, depravados. Começa na primeira narrativa, lá em Gênesis. Deus cria tudo bonitinho, tudo perfeito, coloca um casal no paraíso e dá um ambiente perfeito. Deus apenas criou uma lei para eles, um único mandamento, uma única regra. Não comam dessa fruta. O restante você pode fazer o que quiser. Mas aquele primeiro casal, a primeira coisa que fez foi justamente o que Deus havia proibido. Ali então nasce a miséria humana que vai se espalhando, se espalhando, se espalhando. E cada detalhe da lei serve para colocar o pecado em relevo, para colocar o pecado em evidência, para demonstrar o quão perdido nós estamos e o quão longe de Deus nós andamos. É isso que Paulo está dizendo quando ele se refere à lei e diz que, como está escrito, não há um justo, nem sequer um, não há quem entenda, não há quem faça o bem, não há quem faça isso, não há quem aquilo, não há quem isso, porque todos são assim, todos estão assim. A miséria humana é generalizada. É o que nós chamamos na teologia de total depravação da humanidade. A humanidade inteira e todo ser humano está corrompido pelo pecado. Para podermos desenvolver essa nossa humanidade, nós temos que nos libertar da influência do pecado em nossa vida. Por isso a lei é importante, porque ela nos tira da ignorância, de nos acharmos mais ou menos, de nos acharmos
Quando colocar na balança o que eu faço de errado, o que eu faço de certo, talvez a balança fique mais ou menos assim equilibrada. Só que não é assim que funciona. Você não vai chegar para um guarda de trânsito e dizer, sim, mas se eu for mostrar tudo que eu já fiz de certo no carro e tudo que eu fiz de errado no trânsito, você não pode me multar não, porque o que eu já fiz de certo no trânsito foi muito mais. Se eu for considerar todos os anos que eu paguei o licenciamento e só 2 anos que eu não paguei, você não pode me multar não, porque eu já fiz muito mais certo do que errado. Não importa. O padrão de Deus é 100% certo. E nós vivemos, naturalmente, por causa do pecado, 100% errados. Então a nossa situação é miserável diante do Senhor. Além disso, a lei, ela revela uma outra coisa importante. Ela revela a falta de mérito. Ao contrário do que alguns colocam, que a lei, ela serve como um código de ética para alguém alcançar a salvação. Então, no Antigo Testamento, as pessoas eram salvas pela lei. Quem praticasse a lei, quem cumprisse a lei, isso, aquilo outro, então essa pessoa estaria salva. Não é assim que funciona. Não é assim que nós enxergamos a lei. Pelo contrário, a lei ela vai mostrar que não depende do mérito do homem, que não depende do meu esforço, não depende das minhas obras. Ainda em Romanos, aqueles 2 últimos versículos que nós acabamos de ler, versículo 19 e versículo 20, enfatizam isso. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja o quê? Justificado diante de Deus, é isso que a lei diz? Todo mundo seja o quê? Culpável diante de Deus. Por quê? O homem não é salvo pela lei? No Antigo Testamento, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés não foram salvos pela lei. Davi não foi salvo pela lei. Os profetas não foram salvos pela lei. Versículo 20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Em razão de que pela lei não vem a salvação, não vem o aperfeiçoamento. Pela lei vem o quê? O pleno conhecimento do pecado. A lei não revela o que eu tenho que fazer de bom para ser salvo. A lei revela o que eu estou fazendo de ruim, por isso que eu estou perdido. Então ela mostra, além de mostrar a minha situação, ela mostra a minha condição. Ela mostra que eu não tenho condição de exigir nada. Que eu não tenho nada que eu possa fazer para cobrir o meu pecado. Que eu não tenho direito de exigir nada do Senhor. Que eu não tenho mérito algum diante do Senhor. É isso que a lei deixa bem claro. E quando a gente vai olhar Paulo descrevendo isso de um modo mais detalhado, citando alguns eventos do Antigo Testamento, e ainda aqui no livro de Romanos, que trata muito dessa questão da lei, ele vai dizer, Romanos capítulo 9, com palavras até duras, que alguns não gostam muito de ouvir, ele diz assim: porque a palavra da promessa é essa: por esse tempo virei e Sara terá um filho. Sara teve aquele filho por mérito dela ou foi por mérito de Abraão? Quem era tão bonzinho assim para merecer esse filho? Ou quem tinha capacidade física de ter um filho? Abraão, a Bíblia diz que o corpo dele já estava amortecido. Então ele já não tinha mais condições físicas de gerar um filho. E Sara não é porque estava idosa. Sara era estéril desde nova. Mas Deus, pela sua graça, não pelo mérito deles, deu um filho a eles. O nome dele foi Isaque. Ele diz, não somente ela, mas também Rebeca, ao receber de um só Isaque, nosso pai. E Rebeca também era o quê? Estéril. Interessante, né? Que Deus, as mulheres que ele escolheu para cumprir a promessa de uma descendência muito grande, ele escolhe mulheres estéreis. Para mostrar o quê? Não depende de vocês. Depende de mim. E ele continua, versículo 11. E ainda nem eram os gêmeos nascidos. Nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Não por obras,
mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele disse o que a Moisés? Terei misericórdia de quem eu me aprouver ter misericórdia. E compadecer-me-ei de quem? De quem eu me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer, e também o quê? Endurece a quem lhe apraz. Então, observe, isso é a soberania de Deus. O Antigo Testamento não mostra que aqueles que foram bonzinhos, aqueles que se esforçaram e fizeram o bem, foram salvos. Mesmo no Antigo Testamento, deixa bem claro que não depende de quem quer, nem de quem corre. Depende de quem? De Deus usar a sua misericórdia. O que é isso? Misericórdia. O que é que significa misericórdia? É um favor imerecido. É algo que eu não faço por merecer, mas que alguém, ao invés de me punir pelo mal que eu merecia, me dá um presente que eu não merecia. Então isso é misericórdia. E ele diz que tem misericórdia de quem ele quer. Não depende do esforço, não depende do mérito. E tudo isso baseado em quê? No Antigo Testamento. Ele cita Sara, ele cita Rebeca, Isaac gerando então os dois filhos, Esaú e Jacó. Ele cita também o próprio Faraó, mostrando que não é simplesmente o homem que faz por onde merecer a salvação. O homem faz por onde ser digno da salvação. Não. É Deus quem graciosamente dá a salvação ao homem. Isso o Antigo Testamento deixa muito claro. Alguns querem dizer, não, mas no Antigo Testamento era um Deus cruel. Eu não quero o Deus do Antigo Testamento, eu quero o Deus do Novo, que é um Deus bonzinho, é um Deus amável, é um Deus que passa a mão na cabeça da gente, é um Deus que cuida bem, é um Deus que... O mesmo Deus que lá no Antigo Testamento não fez com Davi o que Davi merecia. Foi o mesmo Deus que tirou a vida de Ananias e Safira porque mentiram na igreja. Então, o mesmo Deus do Antigo é o mesmo Deus do Novo. E quando a gente olha para Apocalipse, a gente percebe que nem o pulso de Deus mudou. Porque o modo como ele vai tratar a humanidade em Apocalipse é ainda mais duro do que o modo que ele tratou as nações idólatras no tempo de Israel. Então, observe que não há essa distinção, não é pelo mérito. E se tem uma coisa que o Antigo Testamento deixa isso bem claro, que os principais heróis, como Davi, homem segundo o coração de Deus, Salomão, o homem mais sábio que já existiu depois de Jesus, e tantas outras pessoas, eles não foram perfeitos, eles não mereceram a salvação porque cumpriram a lei. Eles dependeram da misericórdia e da graça do Senhor. E por falar em misericórdia, a terceira coisa que a lei revela, que a torna tão importante, é o fundamento da misericórdia. Em que se baseia a misericórdia? De onde vem essa tal de misericórdia? O que o homem faz para receber essa misericórdia? Como é que ela acontece? Continuando então o texto. Romanos capítulo 3, versículos de 21 a 26. Versículo 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória
de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por meio de ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ser ele mesmo justo e o justificador daquele que tem a fé em Cristo Jesus. O que é que Paulo está dizendo para a gente aqui? No Antigo Testamento as pessoas eram salvas pela lei. No Novo Testamento as pessoas passam a ser salvas pela fé. É isso que ele diz? Não, ele diz o quê? Agora, sem lei, é que está sendo de fato executada a salvação. Salvação que já havia sido anunciada, que já havia sido mostrada como necessária pela lei. A lei testemunhou que o homem precisava dessa salvação. E agora chegou o momento do homem desfrutar da salvação. Agora chegou o momento de Deus derramar essa salvação. E ele vai dizer, de um modo bem claro, no versículo 22, a justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que cumprem a lei, todos os que creem. Creem primeiro em quê? Que não vão conseguir cumprir a lei, que não vão conseguir atingir um nível de perfeição para merecer a salvação, que não vão conseguir deixar de ser pecadores, e mesmo que deixassem, não tinha como apagar os pecados que já cometeram antes. Então, para esses que creem, é que existe a salvação. Como o versículo 23, que é tão conhecido de nós, que diz o quê? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Infelizmente, às vezes nós temos a tendência de deslocar o versículo do contexto. A gente esquece que esse versículo ele tem um endereço, que ele não está na Bíblia por acaso, mas que ele está dentro de um contexto em que Paulo mostra que a lei, ela mostrou que todo homem está numa situação miserável, que o homem não tem mérito algum. E aí ele vai chegar e dizer que todos estão carecendo da glória de Deus. Por quê? Porque todos pecaram. E seria como, por exemplo, imaginar se esse copo deveria estar cheio de água. Aqui seria a medida para ele estar cheio. Mas aí o copo tem apenas uma gota de água. Ele está carecendo da água para atingir a medida. Seria como chegar uma pessoa em metro, em algum supermercado, em algum lugar, estabelecimento, e pegar as mercadorias que estão na prateleira e conferir numa balança se elas dão o peso adequado. Ele vai pegar, por exemplo, um pacote de 5 quilos de arroz, aí ele coloca na balança dele para verificar se aquele peso está adequado. E aí ele chega lá e constata que aquele pacote de 5 quilos de arroz tem apenas 2 gramas. Então o que aconteceu? Está faltando muito para atingir a medida, para atingir o padrão. Essa é a situação do homem. Todos pecaram. Todos derramaram a água. E todos agora o quê? Carecem da glória de Deus. Estão longe do padrão da glória do Senhor que foi estabelecido. Nós não podemos glorificar a Deus como Ele quer, porque nos corrompemos com o pecado. Mas a resposta vem no 24. Sendo, pois, o quê? Justificados gratuitamente por meio de quê? Da sua graça, mediante o quê? A redenção que é em Cristo Jesus. Qual a participação do homem aqui? Em que se baseia a salvação? Primeiro, olhem bem a primeira palavra. Nós fomos justificados, nós não nos justificamos. Ser justificado não é se tornar justo, ou ser tornado justo. Ser justificado é ser declarado justo, tido como justo, tratado como justo, considerado como justo. E nós fomos justificados mediante que preço que nós pagamos? O que foi exigido para nós? Isso foi algo gratuito. E o Novo Testamento, como eu disse hoje pela manhã,
que a língua grega é bem redundante, não é? Gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então teve um preço, porque uma redenção é alguém que vai lá e paga para libertar outra pessoa, para remir outra pessoa. Vamos imaginar, por exemplo, que você vivesse alguns anos atrás, onde as pessoas de fato respondiam pelos seus atos, e se você se envolveu num acidente de trânsito e você não tem como pagar os danos no carro que você vinha, ou vamos imaginar que você vem numa moto e tem uma Hilux vindo na mão direitinho, você se distrai, perde o controle da moto e bate e a moto acaba caindo por cima da Hilux e amassa tudo. Aí você vai ter que pagar o prejuízo daquele carro. Aí você vendendo a moto, não paga nem o emblema da Hilux. Aí o que faz? Não tenho com o que pagar, fica por isso mesmo. Não é assim que muitas vezes acontece? Mas na época não era assim. Não tem, então você vai trabalhar para mim até terminar de pagar. Todo dia que você trabalhar, a gente vai estar descontando a conta que você me deve. O prejuízo foi de 3 mil reais, então vamos fazer a conta de 50 reais por dia. Então você vai trabalhar para mim por quanto tempo? 200 dias, é isso? Não, 200. Vamos lá, foi 3 mil que eu disse, o prejuízo foi? Então 3 mil... 60 dias? Pronto. Então, em 60 dias, tá paga a conta. Aí você vai trabalhar 60 dias para mim. Aí alguém diz, não, eu não quero que você faça isso, seja escravo dele. Eu vou remir você. O que a pessoa fazia? Quanto é que ele está lhe devendo? Eu vou pagar aqui para ele ter a liberdade dele. Pronto. Isso era remir. Isso era pagar pela liberdade. Nós fomos salvos gratuitamente, pela graça de Deus. Mas para que nós pudéssemos receber essa graça, o que Cristo teve que fazer? Pagar o preço da nossa redenção. E aí, quem são essas pessoas que foram salvas? Foram salvas mediante o quê? O sacrifício de Cristo, que Deus colocou como propiciação para aqueles que, mediante a fé, têm convicção de que essa justiça de Deus revelada em Cristo, salva. Que Deus, desde os tempos antigos, Ele esperou pacientemente, Ele tolerou o pecado, até que Cristo viesse pagar pelo pecado. Então, isso era algo comum. Deixa-me tentar ilustrar, olhando para o sacrifício de Cristo, como sendo o pagamento final, e a tolerância de Deus para com esse pagamento. Imagine que você tem um tambor de lixo bem grande no quintal da sua casa. E aí, o carro do lixo, ele só passa uma vez por semana. Então, o que você vai ter que fazer com o seu lixo, sobras de comida, papéis sujos, etc. Você vai todos os dias lá no quintal, naquele tambor, e o que faz? Você coloca o lixo lá. A casa está limpa quando você coloca o lixo lá? Sim ou não? Está limpo ou ainda está sujo? A sujeira já foi tirada ou está lá ainda? Está limpa? Sim e ainda não. Porque a sujeira está coberta. Ela está escondida, ela está guardada de um modo que não incomoda. Só se alguém for lá e cheirar o que tem dentro do tambor. Caso contrário, todo mundo olha, está tudo bonitinho. Mas aí, até que chegue o dia em que vai ser colocado fora, e o lixeiro vai levar toda aquela imundícia. Seria mais ou menos isso. Durante o Antigo Testamento, Deus foi tolerando os pecados, que eram cobertos por sacrifício, mas o sacrifício não pagava o pecado. O sacrifício não removia a sujeira. O sacrifício não carregava o lixo. Ele apenas cobria. Ele apenas deixava de um modo que Deus suportava, que Deus tolerava. Até o dia em que tudo isso fosse removido por completo, através do pagamento de Cristo Jesus. É isso que ele está dizendo. Que Deus, na sua tolerância, deixou impunes os pecados anteriormente conhecidos. Deus aguentou aquele fedor dos pecados, porque ele sabia que Cristo viria para remover, viria para derramar e executar a sua justiça. E o versículo 26 usa uma expressão bem interessante que nós vimos ano passado na sociedade masculina.
tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para que Deus pudesse ser duas coisas ao mesmo tempo. Ser o quê? Justo e também ser o justificador. O que é um justificador? É alguém que pega um injusto e bate o martelo sentenciando aquela pessoa como o quê? Justa. Então você é injusto, mas eu vou lhe declarar justo. Então eu sou o quê? Um justificador. Para eu ser um justificador, normalmente eu vou ser justo ou injusto? Se eu vou pegar uma pessoa que é injusta, eu vou declará-la como justa. Se eu vou pegar alguém que é criminoso, vou bater o martelo inocente. Eu estou sendo justo? Estou sendo injusto. Mas se Deus quisesse ser justo, Ele poderia simplesmente, então eu vou condenar todo mundo que é pecador. Está todo mundo perdido, não há um justo nem sequer um, então vai todo mundo ser julgado e condenado. Ele seria justo? Agora, como conciliar as duas coisas? Como conciliar ser justo e ser justificador de ímpios, de injustos? Como conciliar ele ser um juiz que está pegando um réu, que é criminoso, que cometeu coisas terríveis, e ele diz, inocente. E esse juiz ser justo. E esse juiz não ter se corrompido no seu julgamento. Como fazer isso? Ele teve que pagar a pena no lugar do réu. E aí, o réu se torna, diante da sociedade, justo, não é porque ele de fato é justo, mas é porque alguém pagou pelas consequências dos seus atos. Alguém que cometeu um crime que trouxe prejuízos para a sociedade, de milhões e milhões e milhões, se chega outro e paga aquela conta. Isso não anulou o que a pessoa fez, mas a deixou o quê? Livre da condenação pela conta que devia. Por quê? Porque o seu prejuízo foi sanado, foi pago. Em Cristo, Deus pagou pelo pecado da humanidade. Se Deus simplesmente tivesse perdoado, eu não vou mais lembrar, eu vou tratar o homem como santo, vou levar para o céu e pronto, sem ter pago por esse pecado, ele seria justificador, mas ele não seria justo. Se ele tivesse dito, eu vou condenar toda a humanidade porque não há um justo nem sequer um, ele continuaria sendo justo, mas ele não seria justificador. Então, o Antigo Testamento, ele se desenrola de uma maneira a mostrar que esse Deus, ele é justo e justificador, porque ele carregou sobre si os nossos pecados. E qual seria um capítulo do Antigo Testamento que deixa isso tão evidente? Um capítulo que descreve a justificação 8 séculos antes de Cristo vir, com uma riqueza de detalhes tão grande que parece que ele está vendo Cristo na cruz. Isaías 53, que diz assim. Vamos todos para lá, Isaías capítulo 53. A letra está pequena, imagino que muitos não vão conseguir ler. Versículos de 2 a 12. Se eu esquecer de passar aqui, me perdoem. Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos alegrasse, que nos agradasse. Tente enxergar Cristo na cruz com essa descrição aqui. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E, como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizeram caso. Certamente,
Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda, perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou, porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca se fez injustiça, nem tolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazê-lo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhes darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Até aquela expressão, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Pelos transgressores intercedeu. Aqui está a fonte da misericórdia. Um servo sofredor. Um homem de dores. Um substituto. Um sacrifício. Não animal, de um cordeiro, de um boi, de um bode. Um sacrifício humano. De alguém santo. De alguém perfeito. De alguém justo. Mas não um sacrifício em vão. Não um mártir. Não uma causa apenas para servir de exemplo, mas alguém que se sacrifica para que o seu sangue salve a vida de muitos. Esse é o nosso Senhor Jesus. Essa salvação pela graça, ela não começa no Novo Testamento. Ela é executada no Novo Testamento. Mas é dessa salvação que vive o Antigo. Mostrando a incapacidade do homem de ser salvo, quando mostra a fonte da miséria humana. Mostrando como o homem não tem condições de fazer nada para merecer ou para barganhar com Deus essa salvação. Porque falta muito, falta todo o mérito ao homem para ser salvo. Mas ao mesmo tempo, o Antigo Testamento, ele descreve todos os fundamentos da misericórdia. Como ela se desenvolve, em que se baseia, não é na vontade do homem. Ao Senhor agradou moê-lo. Ele se sacrificou em nosso lugar. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Ele levou sobre si a nossa transgressão. Ele foi moído pela nossa iniquidade. Toda a fonte dessa misericórdia está revelada no Antigo Testamento. Nesse texto, em outros textos como, não é por amor de ti, ó Israel, mas por amor do meu nome que profanaste entre as nações. E entre tantas e tantas passagens bíblicas que descrevem que Deus nos salva, não porque nós fazemos por onde, mas porque Ele é o próprio fundamento da sua misericórdia. Porque não depende de nós, mas depende da sua boa vontade,
que antes da fundação do mundo, ele já havia decidido nos salvar. É esse o Antigo Testamento? É essa a lei que Deus revelou. E nós não temos o direito de desprezar. Nós não temos o direito de colocar em segundo plano, como uma parte inferior da Bíblia. Nós temos que dar o devido valor, com a devida compreensão e com os devidos princípios trazidos do Antigo para a nossa vida prática hoje. E esperamos que o Senhor esteja nos fazendo conhecer, amar e praticar todos os princípios que Ele revelou através do Antigo Testamento. No próximo domingo nós continuaremos então essa série de sermões e trataremos então do subtema o papel da lei. Essa pregação será dividida em duas partes, mostrando qual é o papel da lei. Para que serviria a lei em si? Qual era o benefício da lei para a humanidade? Por que Deus decidiu fazer essa lei? Então, no próximo domingo e no outro domingo, nós estaremos desenvolvendo esse subtema, o papel da